E estamos no ar para mais um Barotaku. E hoje, sim, vocês pediram. De tanto ouvir, nós vamos falar, sim, de Bokudakigai Naimashi, ou como é conhecido pelo pessoal do Ocidente, Erased. E para falar desse anime maravilhoso, eu trago ele, sim, ele que adora hatear os animes. Boa noite, Hater-chan. Bom, tô aqui quebrando um galho de novo, né? Dessa vez para falar de um anime que é de meu gosto, então não vou falar tão mal quanto as pessoas esperam, mas eu ainda vou ter que dar umas Vocês viram, alfinetadas. Como é que é? vocês viram que ele falou tão mal, né? Quer dizer que ele vai falar mal. Uma certa pessoa está tecendo calúnias a meu respeito, viu? Será? Vamos ver Vou até o final prestar desse atenção. episódio. E claro, trago ele, que está aqui exatamente para isso, para tecer calúnias sobre o Hater-chan. Boa noite, Lucas. Boa noite. Vamos falar sobre Vulgar Erased, né? Um anime que gerou série pela Netflix, um anime bem completinho, apesar de rushado. E vamos falar isso e muito mais nessa live, hein? Começar aqui, ó, antes da gente entrar no bate-papo, vamos falar sobre os conceitos técnicos de Boku Dakigai Naimashi. Sim, que ele que é escrito por Kei Sambi, na editora Kadakawa Shoten, na revista Young Ace, que é uma revista seinen, entre 4 de junho de 2012 e 4 de março de 2016, ou seja, 4 aninhos aí, em 8 volumes, certo? Só que a gente não tá aqui hoje para falar do mangazinho, estamos aqui hoje para falar do anime. Sim, é o anime que foi dirigido por Tomohiko Itou, com Só roteiros uma de... coisa. Sim. Não lembro exatamente. Na verdade, são 9 volumes. Tem um volume depois da história que eu não lembro. É uma história extra, mas eu não lembro exatamente o que é agora, no momento. Ela só Mas para eu lembro que tem mostrar o uma que história aconteceu, total. se eu não me engano. Mas não é nada de tão... É, que, Sim, mas se você pegar é o recente esse conjunto, é volume, 9. né? É recente esse volume extra, né? Sim, mas conta como da série principal. Então, a série são os corridos, né, da temporada de história e 9, e um mais um, né, o nono Um de um extra. extra. Ok. Então, o anime ele tem roteiros de Taku Kishimoto e é produzido pelo estúdio A1 Pictures para Fuji Television, naquele famoso bloco que a gente falou semana passada, o bloco Noitamina. E ele foi exibido entre 8 de janeiro de 2016 e 25 de março de 2016, com 12 episódios. Hater-chan, do que se trata Erased? Bom, Erased conta a história do nosso amigo Satoru, um jovem trabalhador de meio período que vive com sua mãe e que, infelizmente, ao chegar em casa um belo dia, encontra ela assassinada. Como ele era a única pessoa no local, a polícia obviamente vai achar que quem matou a mãe é ele. E ele tenta fugir. Nisso, por alguma misticidade do destino, ou sei lá que tipo de maluquice científica que aconteceu, ou espiritual, Efeito ele borboleta. acaba. Como é que é? Efeito borboleta. Né? Vamos usar o efeito borboleta que é mais bonitinho, né? Mais fácil de dizer. Devido a um efeito borboleta, ele volta no tempo até uns 10 anos de idade que ele tinha, né? Agora eu não lembro qual Exato, era a 10 idade. anos. 10 anos. Na época de 10 anos de idade, e agora, como uma criança com a mente de um adulto de 29 anos, ele vai tentar encontrar o sujeito, ou sujeita, entre aspas, que matou a mãe dele para tentar mudar o futuro. Olha aí. Ô Lucas, esse anime fez muito sucesso quando foi lançado no bloco Lantamina e logo nos primeiros episódios ganhou público. Na sua opinião, a que se deve o estardalhaço que Erased fez?
ele consegue ser uma obra que tem um bom enredo, mas ele tenta ser mais complexo do que é. Ou seja, ele parece que é uma série que tem muita informação, não é aquela obra tão rasa, né, quanto a gente costuma ver. Só que você, calmamente, você vê que não, você vê como uma série bem simples, né? Tanto que o vilão dela, você logo descobre isso. Mas essa simples cara de complexidade e esse tom mais sério, que pessoas talvez mais adultas se gostarem da série, e pessoas mais jovens consigam entender e acompanhar a história da série. Olha aí. Peter Chan, na sua opinião, qual é o diferencial de Erased? Na época, assim, eu assistindo, assim, como ao espectador de primeira viagem, me parecia ser mais a forma que o tema era levado. Tipo, eles misturavam uma coisa que era típica de ficção científica, algo assim como uma viagem no tempo, mas eles acrescentavam os toques de um anime de mistério, já que o Satoru estava procurando descobrir, mesmo que seja uma forma investigativa, assim, amadoresca e tal, quem seria a pessoa que causou o infortúnio que o acometeu no começo da série. Provavelmente deve ser essa pegada, assim. As linhas de pensamento que ele usava para investigar, o drama também que eles acrescentaram com todo o caso da Caio e tal, acho que foi isso que atraiu ele, o público. A forma como ele tentaria lidar com esses problemas e resolver para que o futuro dele fosse alterado de forma benéfica. Eu, na época, quando eu via isso, já puxando um pouquinho também para o lado de público, aceitação, era a época que eu costumava acompanhar os tops do My Anime List, e assim, Erased foi algo que raramente eu via, uma explosão tão bombástica de popularidade, porque, tipo, mais ou menos no terceiro episódio até o nono, eu acho que foi no nono que deu a revelação de quem era o vilão geral, a série subia de forma assustadora no top. Teve um momento que ele conseguiu chegar ao sexto lugar, se eu não me engano, tipo, menos de 2 décimos de diferença de bater o top. Só que aí ele veio aquele pequeno problema que a gente conhecia, né, no episódio 9, a revelação meio previsível de quem era o vilão e tal, e aí a nota começou a cair. Você E acha aí que deu no que deu. Você acha que a única coisa que segurava o grande público era o tal do quem é o vilão? Muito provavelmente sim, porque o principal foco da série é mistério. Uma vez que o mistério já é resolvido, muitas pessoas acabam perdendo o interesse em continuar acompanhando. E, assim, convenhamos, né? A resolução foi previsível demais aos olhos das pessoas. Mais ou menos no decorrer do sexto ao oitavo episódio, já estava todo mundo olhando na cara quem era o vilão sem nem precisar pensar demais. Eu acho que foi nisso que acabou falhando um pouco para tirar o interesse. Eu concordo com o Diego, né? Porque o anime, se você pegar a parte do passado ali, você só tinha praticamente duas ameaças, né? Que era a mãe e o professor. Você tinha essas duas ameaças. Em determinado momento, uma ameaça foi retirada, ou seja, restou uma. E ficou com esse personagem, ele ficou até que se confirmou. Quando se confirmou, acho que a palavra certa seja frustrante, né? Foi bem frustrante você ver que pô, ficou nisso mesmo, sabe? O que você, ele não abriu o leque. Um dos pontos fortes de Erased, além de um bom enredo, claro, era o seu mistério, né? Era essa vontade das pessoas de querer adivinhar quem era o vilão, né? E saber, né, quem era o vilão. Quando se vê essa previsibilidade, essa simplicidade, voltando ao que eu falei sobre aparentar uma complexidade que não existia, foi frustrante, porque pessoas, pô, realmente, eu tava certo, era esse personagem. Ok. A gente, claramente, a gente tem a resolução ali de quem é o vilão no nono episódio. Só pra gente, isso na minha opinião, vai crer que foi isso, sim. O autor, claramente, ele matou o vilão no nono episódio, né? Quem é o vilão, aliás, no nono episódio, simplesmente para fazer aquele velho desfecho. Com quem é que ele vai terminar?
sabe? Com quem ele vai acabar junto, porque ele começa o anime ali com um par romântico, né, que é a menina da pizzaria, a Aire, né? Uhum. Que ajuda ele a fugir da polícia e tudo mais. Só que quando ele volta pro passado, ele tem meio que um relacionamento infantil, é claro, mas um relacionamento com a Caio, né? Você acha que ele matou todo o enredo policial, todo o enredo de suspense, simplesmente para ele ter esses 25 anos que se passou dele dormindo, né, com ele em coma, e aparecer a Caio com um filho para falar assim, olha, ó, agora o seu relacionamento vai ser com a outra pessoa da série. Essa foi a visão que eu tive. Qual a visão de vocês? Vocês acham que ele matou o vilão por outro motivo ou simplesmente para falar assim, vou colocar quem vai ser o casalzinho da história? Não acho que tenha sido por questões de entregar o romance, não. Acredito realmente que o autor perdeu a criatividade ali, chegou um ponto que ele acreditou que ele tinha que dizer quem era o vilão. Ele não viu oportunidade de abrir o leque e queria passar para a próxima etapa, que seria como vamos pegar o vilão, porque você tinha essas duas questões, né? Depois que você soubesse quem era o vilão, você precisava resolver como você capturar esse cara, né? Você punir esse cara. Sim. Então ele passou para essa segunda fase, a questão da punição, né? Foram 4 episódios da punição, né? Então eu acho que não. Tanto que o romance foi tão deixado de lado que foi realmente concluído, assim, concluído entre aspas, né? Porque foi muito subentendido basicamente nos pós-créditos do anime. Então, não acho que tenha sido isso. Diego. Na verdade, o que mais fez esse lance todo com a Caio foi afastar aquele públicozinho mais besta, que gosta de fazer chip, não sei o quê. Porque a forma como ele desenvolveu com a área, assim, foi meio rápida demais. A gente sabia que havia um interesse amoroso entre eles e tal, mas, tipo, desde que ele voltou lá pro passado e teve todo o lance com a Caio, de ajudar ela a superar os maus tratos com a mãe, a acolhida que ele e a mãe dele deram para ela, todo aquele lance dela se juntar com um grupinho para investigar quem era o assassino e tal, acabou criando na cabeça de uma partezinha do público de que os dois iam acabar ficando juntos. Aí quando chega lá aquele episódio depois do coma, ele acorda, vê que ela casou com aquele amigo dele que era meio afeminadozinho, aí o povo ficou puto. Eu não vejo a questão de revelar o vilão da forma como revelaram com algo que fosse modificar a questão do romance. Eu vejo mais como o autor tentando se manter num lugar comum. Tipo, a gente sabia que o vilão era aquele, e ele, como o Lucas falou, ele não quis ter criatividade e puxar um caminho diferente, tipo, a gente achava que era aquele cara, mas na verdade é outra pessoa. Não, ele quis manter na zona de conforto. Eu acho que esse foi o grande problema, assim, para fazer toda a polêmica que girou. O pessoal perder interesse, ficar irritado, não sei o quê. Lógico que o lance com a Caio ajudou a frustrar o público, mas eu não creio que seja totalmente ligado aos dois fatos. Mas que se eles adicionam-se para criar a frustração, eles se adicionam. Ok. Uma das grandes críticas a Erased é a maneira de que foi mostrado o vilão, né? Por que o vilão se tornou vilão? A maioria das pessoas acabou vendo só o anime. Não tem nada de errado disso, viu? Porque o mangá vai chegar no Brasil logo mais, nem veio ainda, né? Vai vir aí pela JBC. Aí fizeram uma série, só que a série também é diferente do mangá, e também explica muito bem por que o vilão se tornou vilão. Que, na opinião de vocês acham que realmente ruxaram demais a história do vilão? Não é convincente a história contada no anime pro vilão ser aquele cara que sai matando? Lucas? Se falta ser convincente, não, mas fica um pouco. Assim como todo anime, principalmente ali os últimos 9, a partir do 9º episódio, o anime você percebe que ele está sendo bem ligeiro. Faltou um pouco mais de detalhamento, um pouco mais de. Você se identificar com o personagem, talvez seja essa parada. Sim, mas você acredita nas motivações do vilão? Sim, dá pra entender, mas realmente, mas ficou raso, entendeu? Ficou raso. Assim, eu entendo, mas eu falo assim, pô,
tá, beleza, entendi. Não é aquela coisa que me convenceu aos poucos para me entender. Foi muito jogado na minha cara. A informação, ela existe, ela procede, mas ela não teve tempo suficiente para durar. Parece que é praticamente vou fazer a comparação, um pão de queijo que você jogou no forno quente e tirou logo, sabe? Você não deixou dourar, temperar aquilo ali pegando sabor. Não, você jogou muito rápido. Tem vilões, por exemplo, mais trabalhados que é, o de Monster, por exemplo, né? Tem mais tempo para você entender. Até Naruto mesmo. Naruto a gente fala de tanto problema, mas tantas vezes ele voltou, às vezes, para falar do vilão, que você, pô, realmente, né, entrou na tua cabeça ali o porquê. Você consegue sentir a dor do personagem para entender. E isso não acontece em Erased. Eu acho que o pior problema, Raul, nessa questão do Rush, não convencer, foi dar a sensação errada. Pareceu que o anime pareceu que ele era simplesmente psicótico e no mangá apareceu como ele se tornou psicótico, né? Como ele virou um psicopata. Eu acho que essa é a principal diferença. No como do que no que é. Ok. Hater Chan. Faço minhas as palavras do Lucas. Tipo, no mangá, eu não cheguei a ler, infelizmente, mas se diz como ele se tornou aquilo, já é um ponto que realmente ficou deficiente no anime. Porque lá a gente vê que ele é basicamente só um psicótico qualquer. Pra quem A gente não, não acaba. pra quem não leu o mangá, eu vou explicar sem dar spoiler. O vilão, ele é explicado no anime em alguns flashbacks muito rápidos, não é? Algumas cenas de 2, 3 segundos ali, a cena dele com os bichos lá e tal. No anime, no mangá, tem alguns capítulos só disso, explicando exatamente o que está acontecendo ali. E eles transformaram alguns capítulos da história do vilão, do flashback da história do vilão, em apenas imagens de poucos segundos. Foi isso que aconteceu, Hater. Então, esse ponto de correr tanto assim acabou prejudicando, porque a gente não ficou chocado com a forma como ele se tornou, a revelação toda dele como vilão. Não só porque falta carisma, mas eu acho que falta um pouquinho de empenho em tentar trazer motivações e construir o ambiente todo para que a gente conseguisse sentir raiva daquele vilão ou coisa e tal. Tipo, se eles dissessem que o vilão era aquele homem lá que o Satoru apelidava de Coragem, eu acabaria aceitando muito melhor, porque aquele personagem recebeu um trabalho, apesar de ser só um secundário que poucas vezes aparecia, ele recebeu um trabalho muito maior que o próprio vilão da obra. Porque ele é culpado segundo a justiça, só que segundo o personagem, o Satoru, ele é inocente, né? O Satoru não é ele não poderia fazer isso. Né? Tinha toda uma construção de dualidade. A gente acabaria sentindo um interesse em saber se era ele mesmo ou não, e caso fosse revelado como sendo ele, com certeza o povo ficaria chocado em ver isso. Se bem que não poderia ser ele, porque ele estava preso, né? Ele foi condenado, e no futuro continua acontecendo, né? Então não tinha como ser ele estava preso no momento. Em termos de storyline, realmente não teria como, mas ele foi condenado. Assim, é a questão de como foi o desenvolvimento. Sim. Porque ele, que era um personagem que poderia ser considerado suspeito e tal, recebeu um desenvolvimento muito mais interessante do que o vilão. Com certeza. Isso é que eu acho errado na obra. E eu até sempre que eu falo de Erased, eu comento que eu acho que foi explicado bem, até demais. Eu acho que foi exagerado até demais as cenas do Satoru, da Kaio e das crianças na escola e alguns desenvolvimentos que eles podiam dar uma cortadinha. Ali sim, alguns momentos escolares, algumas coisas, aniversário da menina e do Satoru, sabe? Algumas coisas poderiam ser ruxadas, porque a gente não ia sentir tanta falta assim. Porque eles poderiam ter ruxado esses momentos que são menos importantes, só para trazer afinidade aos personagens, e realmente você tem afinidade com os personagens, e você teria com muito menos do que aquilo que foi apresentado, para você ter espaço, talvez no último episódio inteiro, para explicar o vilão. Eu acho que foi o que faltou. Na minha opinião, foi o que faltou em Erased. Explicar bem o vilão. E falando em pontos fortes e pontos fracos, eu queria que vocês já deixassem
nota de vocês de 1 a 5 canecas, como sempre, começando pelo Lucas. Bom, o Erased ele consegue encantar nos seus primeiros episódios, frustrando no final. É um anime medianamente alto, né? Assim, ele consegue ser muito bom em sua grande maioria e ruim no final. Não, acho que ruim não seja a mesma palavra. Regular, né? Na verdade, comum no final. Uma nota para ele seria umas 4 canecas. Acho que 4 canecas ele consegue passar bem o anime. Ele podia ser 4,5 até 5 se ele fosse por um caminho mais audacioso. Mas como ele ficou na zona de conforto, fica em 4 canecas. Hater-chan. Eu também encararia ele como um anime que seria na parte de regular e bom. Ele tem uma história boa, ele sabe se desenvolver direito nos primeiros episódios, apresenta bem os personagens, tem todo um drama que você consegue se conectar. Mas eu acho que a previsibilidade da revelação do vilão e a forma como eles levaram os 3 últimos episódios acabam frustrando as pessoas e isso acaba comprometendo a experiência. Então, de nota, eu acho que eu vou deixar uns. Vou deixar os 4 também. 4 acho que é o canecas. suficiente. Bom, pra mim, eu tenho uma opinião muito parecida com o Lucas. Erased é uma obra que encanta até o 8º episódio e depois cai vertiginosamente, porque, como o Hater-chan falou, tirou a atenção do público quando eles entregaram o vilão. O que eu vou dizer aqui vai parecer meio bobo de princípio, mas eu vou explicar. Cara, eles poderiam ter feito um final Scooby-Doo, sabe? Que você... Por que final Scooby-Doo? É aquele final que você descobre quem é o vilão depois de pegar ele, sabe? Você pega ele com a boca na botija e ali você descobre quem é. E nessa você podia fazer até cenas dele sendo preso, do Satoru sentando lá na mesa com ele, naquela mesa que você conversa com o cara quando tá preso, e ele explicando o que aconteceu com ele, as motivações dele. Eu acho que seria muito mais real do que pareceu. Por que eu falo real? Fala real de um anime que fala de efeito borboleta. Mas tirando a parte do efeito borboleta, tudo ali poderia ter acontecido, cara. Tudo poderia ser real. Um serial killer que teve problemas sérios e acabou se tornando um serial killer. Uma menina que tem problema com a família, sabe? Os pais batem nela, que tem familiar bêbado e tudo mais. Então, tudo que aconteceu ali, todo o enredo mostrado, são coisas da vida real. Então, eles poderiam ter feito o final da vida real também, na minha opinião. Mas isso também não torna a história um lixo, nem nada do tipo. A história continua sendo muito boa, de médio a alto. Então, a minha nota também é 4 canecas. É isso aí, pessoal. Hater-chan, você gostaria de finalizar dizendo alguma coisa, se despedindo do pessoal? Eu acho que nós já falamos tudo que era necessário para destrinchar as nuances da história e o tipo de frustrações que tivemos ao acompanhar ela. Então, deixo apenas boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá qual vai ser o tempo em que as pessoas vão estar vendo este vídeo. E até a próxima. Lucas. Bom, senhor, espero que tenham gostado e quem assistiu, dê uma chance pro anime, né? E talvez a sensação não seja tão frustrante se você já estiver preparado para o que vai acompanhar. A história em si, ela é bacana, né? Se você estiver preparado para uma não frustração com o vilão. E é isso. Até a próxima semana. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, pode deixar um dislike, não tem problema. Aí, gente, comenta. O que você achou? O que vocês acham que precisa? Vocês acham que não precisa? Deixa um comentário aqui embaixo. É claro que porque você comentando e curtindo ajuda a gente a levar o Barotaku para mais pessoas, para as pessoas conhecerem. Exatamente. O YouTube, ele manda vídeo para você e para os seus amigos pelos likes e pelos comentários que você deixa no seu vídeo. E isso nos ajuda bastante. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais Barotaku.